Olá, meu nome é Emanuel Melo, eu sou psicólogo clínico comportamental e estou aqui hoje para falar com vocês a respeito do que são as habilidades sociais e por que elas são tão importantes no uso no nosso dia a dia. Até porque temos que compreender que nós nos comportamos da forma como nós aprendemos. Somos modelados dessa forma desde o momento que nós começamos a interagir na nossa família. Posso dizer que desde quando nós nascemos. E vamos tendo consciência dessas nossas habilidades à medida que vamos crescendo e vamos nos desenvolvendo. Tudo isso faz parte do desenvolvimento social de cada indivíduo. E é importante que nós tenhamos sempre em mente que a melhoria desses comportamentos vai fazer com que nós nos sintamos melhores nas relações e nas interações sociais das quais nós participamos no dia a dia. É preciso lembrar que a criança, quando vai para a escola, na sua primeira escola, ela começa a interagir. Mas vamos lembrar também que ela sente medo, ela tem dificuldades e ela fica, de certa forma, preso a essas questões, porque ela reage aos estímulos que recebe. Lógico que o comportamento que ela está tendo naquele momento está balizado por aquilo que ela já aprendeu na sua casa. E por uma questão de segurança, ela não consegue se abrir muito, não consegue se relacionar muito. Mas na medida que ela vai recebendo outros estímulos, ela começa a interagir. Uma criança com outra criança, essa criança com a professora, com a tia, que vai fazer com que ela se sinta melhor. E essa habilidade, ela é desenvolvida e reforçada no nosso dia a dia. Por isso, as habilidades sociais, elas são importantes. Importantes para que nós possamos crescer num ambiente saudável, num ambiente seguro, num ambiente onde a troca das informações, a troca das relações, elas permitem que nós alcancemos resultados positivos, ou seja, uma interação que vai nos levar cada vez mais a nos tornarmos melhores na medida que nós praticamos isso. É importante saber que, objetivamente, são as habilidades sociais que vão nos levar a ter um repertório com uma resposta adequada para toda a demanda que nos chega. E se nós soubermos trabalhar isso, nós vamos aprender a ser melhores. Não ser melhor do que ninguém, porque a ideia não é essa. A ideia é nos tornarmos melhores para nós mesmos e assim poder interagir com o meio que nós estamos, seja no social, seja no familiar, seja no profissional. E é importante que tudo isso seja avaliado no momento que nós desenvolvemos. O que precisamos melhorar? Por que nos comportamos assim? Qual é o reforço que nós temos? Tudo isso faz a diferença. E eu preciso que você possa compreender que desenvolver as habilidades sociais de tal forma torna você habilidoso no trato para com as pessoas. E essas habilidades são desenvolvidas e aprendidas no nosso dia a dia. Como usá-las? Quando usá-las? Por que usá-las? Uma vez que nós passamos a fazer isso, nós também alcançamos resultados positivos e isso nos motiva, isso reforça o nosso comportamento de continuar fazendo aquele movimento, aquele comportamento, porque ele nos leva certamente a uma condição melhor. Preciso que todos, eu, você, possamos nos engajar mais para que possamos alcançar o resultado que nós desejamos. Afinal de contas, todas essas questões estão no nosso dia a dia e por isso nós precisamos aprender a desenvolver as nossas habilidades com competência, de tal forma que nós nos tornemos habilidosos a cada dia. Por exemplo, quando nós começamos a usar a nossa habilidade de automonitoria, que é uma habilidade afetivo-comportamental, que vai nos levar a nos observar a cada dia, nós estaremos olhando para nós e fazendo a avaliação sobre aquilo que falamos, sobre aquilo que fazemos no ambiente social, no ambiente particular, no ambiente familiar, no ambiente profissional. Quando você, por exemplo, está dirigindo e você, por algum motivo, leva uma fechada ou o motorista da frente pisa no freio de repente e você é obrigado a fazer uma manobra mais arriscada, como você se sente?
quando nós temos essa habilidade de automonitoria, é como nós estamos respondendo a isso. E isso, com toda certeza, vai fazer com que você se observe mais e tome decisões pensadas. A habilidade social de automonitoria, fazendo com que você olhe para si, faz com que você pense antes de responder, para que você não responda por impulso. Mesmo porque, se você responder por impulso, você corre o risco também de sofrer ataques de outras pessoas das quais você não gostaria. E nós precisamos estar atentos sobre o nosso comportamento, pois é o nosso comportamento que modela o comportamento do outro. E precisamos estar atentos sobre todas essas coisas. É importantíssimo que nós tenhamos isso como algo necessário na nossa vida, para que possamos controlar os nossos comportamentos, controlar as nossas ansiedades, porque nós vamos estar percebendo como que nós fazemos isso, de que maneira nós trabalhamos isso. É importante também destacar que dentro das habilidades sociais nós temos diversas ferramentas que vão nos auxiliar para podermos responder à altura, com dignidade e respeito, àquele que está como nosso interlocutor. Precisamos aprender a usar a empatia, por exemplo, que é o sentimento de estar no outro, percebendo como o outro se sente, o que de fato faz aquilo acontecer e como você sente aquilo do outro. É importante que a gente consiga trazer isso de uma forma muito clara. Claro está que nós vamos fazer isso de uma forma bem objetiva, compreendendo, respirando, falando de uma maneira muito calma e tranquila. Mas às vezes você pode se perguntar, mas será que a gente consegue manter controle diante de uma situação aversiva? Eu posso dizer para você, com toda certeza, ainda que você perceba que não vai ter essa condição de manter isso dentro de algo que seja possível, mas leva você a pensar. E você poder até dizer, numa expressão de sentimento ao outro, que aquele comportamento, naquele momento, causou algo em você muito ruim. E que a realidade você está colocando para fora, falando sobre isso, porque você não quer entrar num conflito, não quer entrar numa dificuldade da relação, porque você não tem essa característica, mas que você prefere falar sobre aquilo que sente de maneira assertiva, de maneira clara, transparente, honesta, para que o outro também possa, recebendo essa informação, possa pensar sobre aquilo que está acontecendo. Será que precisamos nos tornar agressivos para sermos ouvidos? Para que as pessoas possam olhar e modificar os seus comportamentos na relação para conosco? Ou nós podemos ser assertivos com o uso das habilidades sociais de uma maneira tão simples e natural que faz com que as outras pessoas também nos admirem por isso? Vai admirar o seu comportamento porque você, diante de uma situação ruim, você expressou aquele sentimento. E a pessoa vai fazer uma escuta atenta de tal forma que vai poder responder a você. Mesmo no calor da discussão, nós podemos ter o controle da situação. Muitas vezes nós vemos que as pessoas, elas perdem o equilíbrio emocional porque elas não sabem lidar com as suas frustrações, acreditando que numa discussão ganha aquele que fala mais alto, que grita, que dá soco na mesa, que xinga, quando na realidade, numa relação, não pode haver vencedores e vencidos, pois do contrário, não se torna uma boa relação. Precisamos compreender que nós somos seres faltantes, eu e você, temos áreas que precisam ser melhor trabalhadas e as habilidades sociais nos proporcionam isso. E nós sabemos que os comportamentos que nós os temos porque aprendemos assim, fomos reforçados assim. E para aprender um novo comportamento, para desenvolver as nossas habilidades sociais, é necessário que nós aprendamos a tirar aquele comportamento que não nos favorece, que não é tão bom, para colocar um novo comportamento, reforçando esse novo comportamento como algo que vai fazer com que nós nos sintamos cada vez melhores. É importante que nós tenhamos isso como referência para que a gente possa trabalhar no nosso dia a dia, a pensar, a agir, a responder, compreendendo que
do outro lado tem um ser humano semelhante a você, que precisa também ser acolhido, ser legitimado, se sentir pertencente dentro desse ambiente. E nós podemos e precisamos também fazer com que o outro se sinta validado. Reforçar esse comportamento faz com que as habilidades sociais elas se mantenham mais seguras. Faz com que nós tenhamos a melhor capacidade de ouvir e de ser ouvido, entender e ser entendido. Lembrando que comunicação não é a fala. Nós precisamos compreender que comunicar é entender e ser entendido. E de tal sorte nós podemos, então, para responder, ter calma suficiente para construir uma resposta, não responder de forma impulsiva, mesmo porque uma resposta de forma impulsiva vai trazer consequências, muitas vezes, danosas, as quais vamos nos arrepender. E para que isso não aconteça, precisamos manter o nosso equilíbrio. E o nosso equilíbrio emocional está diretamente ligado àquilo que sentimos e à forma como respondemos a isso. Temos que pensar também que aquilo que se nos acontece nos ajuda a melhorar a nossa capacidade, primeiro, de ouvir, segundo, de responder. Até pela via da construção de uma resposta, para que possamos, de fato, utilizando as habilidades sociais, nos tornarmos pessoas habilidosas. É importante também que cada um que se utiliza dessa ferramenta, posso chamá-la assim, possa estar consciente do que está fazendo, para alcançar os resultados que está buscando. Penso eu que cada vez que você se utilizar das habilidades sociais, cada vez que você colocar em prática, cada vez que você puder utilizá-la, você vai perceber que as relações sociais elas se tornam mais adaptadas, mais confortáveis, mais seguras e vai dando resultados que vai fazendo com que todos que estão naquele ambiente se sintam plenamente capazes de poder interagir, independente de estarem de acordo ou não, mas aceitando o que o outro está dizendo, ainda que não concorde, mas com uma participação ativa e assim poder também trazer novos resultados, ampliar a sua network e com isso também conseguir ampliar a sua capacidade de escuta, capacidade de resposta, capacidade de interação, fazendo com que tudo aquilo que está se buscando se consiga de uma maneira clara, honesta, transparente. Mesmo porque nós estamos hoje num mundo globalizado e precisamos aprender a interagir, dessa vez, com todo esse mundo globalizado. Aquilo que se fala hoje aqui se conhece nesse universo que nós denominamos internet. Vai para as redes sociais, você interage, conversa com alguém aqui, conversa com alguém longe daqui, mas parece que estamos numa grande sala de visita, onde todos participam. E isso é importante. Por isso, usar as habilidades sociais como uma ferramenta necessária, útil para o nosso dia a dia, torna-se importante. E por isso, eu quero convidar você a estar cada vez mais interagindo, utilizando e se percebendo dentro dessa condição. E eu tenho certeza que ao fazer isso, a sua condição vai melhorar em muito, vai transformar a sua vida em muito e vai fazer com que você interaja melhor. E essa interação no meio da família, com o filho, com a filha, com a esposa, com o marido, enfim, com toda a família, vai fazer com que você também se destaque como sendo aquela pessoa que sabe ouvir, mas também sabe falar no seu ambiente de trabalho. E aí eu quero falar um pouco mais sobre as condições profissionais, porque para cada profissão nós temos uma forma de lidar, mas a base é a mesma. Seja para o médico, seja para o engenheiro, seja para o profissional liberal de uma forma em geral, seja para o bancário, seja para o professor, enfim, nós vamos perceber que para cada situação nós vamos nos adequando para saber como falar, olhando o olho no olho, sabendo falar sobre aquilo que precisa ser dito, informar o que precisa ser informado, para expressar todo um sentimento, toda uma emocionalidade e a partir daí construir relações e relacionamentos seguros.
e fazendo com que você cada vez mais deseje se utilizar das habilidades sociais como parâmetro para a sua vida. E tenho certeza também, ao dizer isso, afirmar que depois que você aprende a se utilizar das habilidades sociais, você não mais será a mesma pessoa, não mais usará os mesmos comportamentos e saberá como lidar para cada situação que se apresenta. E certamente será uma pessoa muito melhor. Primeiro, para com você mesmo, até porque ninguém dá o que não tem. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. E se você tem habilidades sociais para isso, você também vai poder passar essas habilidades sociais. Você vai receber. Pode ser que você não receba da forma como você gostaria, mas você vai aceitar, ainda que não concorde, mas interagir com o outro de uma maneira totalmente transparente. E isso vai trazer resultados positivos. Quero que você entenda e quero que você esteja aberto para isso, porque no mundo globalizado, como falei anteriormente, isto tudo vai fazer a diferença. Fará com que você, cada vez mais, deseje estar no topo, na frente, porque você sabe se utilizar das habilidades sociais com competência, tendo comportamentos habilidosos, fazendo com que as pessoas queiram estar com você. Afinal, desenvolver habilidades vai transformar a sua vida, fazendo com que você se sinta muito melhor. Acredito eu que cada vez que você se utilizar disso, você alcançará resultados surpreendentes.